Isso, tá tudo parado. Agora voltou. Acho que tá chovendo lá em Castro. Começou a gravação. Voltou, pessoal? Voltou? Voltou. Tá Positivo, voltou. Tá bom. Então, vamos seguindo dentro desse caminho aí de herbicidas, tá? Então, assim, gente... Tem que ligar lá depois, sim. Oi? Eu estou trazendo definições para vocês desde o beabá de nomenclatura para que a gente consiga ir avançando, tá? Então, assim, gente, definição de herbicida, né? Basicamente, ele é um composto aplicado à planta que reage com seus constituintes morfológicos ou interfere no sistema bioquímico, causando, então, efeitos morfológicos e fisiológicos de graus variáveis na planta, podendo levá-la à morte parcial ou total, né? Então, isso é bem importante que fique claro para vocês, que depois a gente vai começar a falar de tipos de herbicida, né? Essa aula de hoje é justamente sobre a classificação dele. Então, o que tem que ficar muito claro para nós? Que dentro do herbicida tem uma molécula química, né? Dentro daquele volume, daquele litro, e é ela que é responsável por ação SIDA, que é de morte. E que essa morte pode ser parcial ou pode ser total. Então, é lógico que quando a gente passa um herbicida, a gente quer eliminar a planta daninha, tá? Então, a gente vai entender pelo funcionamento da molécula na planta, por que às vezes ela morre, por que às vezes ela não morre, por que ela morre parcial e às vezes ela tem morte total, né? Então, segundo Pitelli, que é um autor que escreve muito sobre herbicida, ele chama herbicidas de produtos químicos que selecionam plantas. Tá? Então, a partir de que premissa que Pitelli vem? É de que vão existir produtos que vão matar totalmente e outros não. E quando eles selecionam, eles ainda selecionam o tipo da planta. Tá? Então, nenhuma dessas definições está errada, só que elas estão olhando sobre parâmetros diferentes. Tá? A mais completa para nós, nesse momento, sem sombra de dúvida, é a de Camargo. Tá? Aí dentro da nomenclatura de herbicida, gente, esses herbicidas eles são registrados pelo nome químico, tá? Muito provavelmente vocês tenham feito alguma prática com relação a isso com a Elaine algum tempo atrás. Vocês devem ter montado ou bolinha ou doce montando molécula química, tá? Então, acho que vocês conseguem aí desenhar na cabeça de vocês esse acontecimento. E por falar em desenhar, eu queria que vocês estivessem com papel e caneta na mão, gente, para vocês fazerem um mapa mental dessa aula de hoje, tá? E aí vocês me enviam assim que a aula acabar. Vai ser a avaliação parcial da aula de hoje. Então, assim, dentro do nome químico, né, cada herbicida possui o seu nome, o qual é expressa pela leitura da sua fórmula estrutural de acordo com regras internacionais, né, em virtude das sinonímias toleradas. Então, eu coloquei ali 2 exemplos para vocês terem noção do que é o nome químico. Então, se vocês pegarem uma bula, um rótulo de produto, vocês vão encontrar esse nome, tá? Faz parte da nomenclatura também o nome comercial, e normalmente é o nome pelo qual a gente chama a molécula, né? Então, ele é um nome cunhado pela firma fabricante, né, formuladora do herbicida, e a sua principal função é identificar a marca, né? Então, a marca do produto com a marca da firma, né? Então, o nome comercial ele tem uma grafia própria, então alguns são em letra minúscula, alguns são em letra maiúscula, o resto minúscula. Isso faz parte do marketing da empresa, tá? Ele tem que ser registrado, né, também, e ele vai receber um Rzinho de registrado, tá? Sobreposto, como eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Além disso, gente, algumas pessoas chamam produtos com nomes classificados como trivial, tá? Então, é um nome popular pelo qual o composto químico é tradicionalmente conhecido, né? E alguns produtos têm o nome trivial, outros não têm, tá?
Então, eu coloquei ali alguns exemplos para vocês, que vocês já devem ter ouvido falar também, né? Soda cáustica, cal extinta, são exemplos claros desse tipo de nomenclatura, tá? Aí vem o nome comum, que é um nome que a gente utiliza bastante, né? É um nome cunhado também para um herbicida para uso internacional. E ali eu estou citando vários exemplos para vocês, né? Glifosato, trifluralin, mazequim, picloram, 2,4-D, clamozone. Então, somente são válidos quando aprovados por entidades oficialmente credenciadas para isso, né? Então, aqui nesse slide eu estou trazendo a informação para vocês de quem são essas entidades que aprovam essa nomenclatura de herbicidas, tá? A título de curiosidade, mas para vocês saberem o quão burocrático isso é, tá? Aí, gente, tem uma expressão que foi usada durante muito tempo chamada nome técnico, tá? Então, ela foi frequentemente usada na América Latina como um todo, como sinônima de nome comum, tá? Porém, esse nome técnico, ele não é reconhecido na área. Então, a gente aconselha que não se use, tá? Tranquilo por enquanto, gente? Sim? Sim. Tranquilo. Então, tá bom. Então, vamos lá, gente. Então, que benefícios que nós temos, de maneira geral, com a utilização de herbicidas, né? Eu coloquei alguns itens, se eu esqueci de algum, vocês, por favor, me lembrem, tá? Então, eu coloquei ali, evitar competição com planta daninha, utilização de mão de obra, quando escassa, né? Então, você precisa de menos mão de obra. O controle realizado pelo químico, ele é muito mais rápido do que outras formas de controle. Ele tem a possibilidade da gente controlar plantas daninhas em épocas chuvosas. Isso não quer dizer que eu consigo usar debaixo de chuva, né, gente? Nós já falamos isso em aula. Evitam danos ao caule e às raízes das culturas, coisas que outras técnicas podem causar esse tipo de problema. Reduz a erosão, né, danos de erosão, porque não vai revolver o solo. Permitem redução do espaçamento, né, das linhas e, com isso, com esse pacote, ela aumenta o lucro na atividade agrícola porque a gente deixa de perder, tá? Então, indo para o que interessa, que é o tema específico da nossa aula hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre classificações de maneira geral, né? Então, existem algumas formas de classificar herbicidas e hoje é o começo, tá? Nós estamos, assim, um pouquinho longe do final, tá? Então, que tipo de classificação que pela qual os herbicidas passam? A primeira é de seletividade, a próxima de época de aplicação, translocação, estrutura, dissociação e mecanismos de ação, tá? Então, essa aqui é o escopo do que a gente vai estar conversando a partir de hoje, tá? Então, eu estou trazendo lá para vocês, gente, quanto à seletividade, tá? Ele é um valor relativo que mede a tolerância das espécies aos produtos, tá? Então, para eu avaliar a seletividade, ou alguém já fez isso por mim, ou eu vou ter que testar esse produto na planta ou nas plantas de maneira geral, tá? Prestem bem atenção, gente, com esses termos que a gente vai estar usando a partir de agora, porque no vocabulário comum da gente, às vezes a gente acaba querendo dizer uma coisa e se expressa com uma palavra que não é a correta, tá? Então, esses próximos slides, eles vão ser bem claros com relação a isso, tá? Então, eu coloquei ali para vocês, ó, o termo tolerância, ele é normalmente empregado para se referir ao comportamento da espécie cultivada ao herbicida, enquanto para as espécies daninhas utiliza-se o termo eficiência, tá? Então, assim, eu estou eu estou manejando uma lavoura de soja, eu estou querendo controlar a planta daninha em soja. Eu passo o herbicida X sobre essa cultura, tá? A resposta da soja para o herbicida é tolerância. A resposta da planta daninha ao herbicida é eficiência. Ficou claro isso para vocês? Gente, Ficou, professor? tá. Não Sim. estou vendo vocês, Positivo. então, por favor, se comuniquem.
tá? Então, a primeira divisão de águas para nós, tolerância e eficiência. Então, tolerância tem a ver com a cultura, então tá ali, ó, espécie cultivada, e eficiência tem a ver com plantas daninhas, tá? Então, colocando ali, ó, tolerância ao herbicida é a habilidade herdada de uma espécie de sobreviver e reproduzir após o tratamento herbicida. Isso implica em que não houve seleção ou manipulação genética para tornar essa planta tolerante. Então, isso quer dizer o quê? Que isso é um fenômeno natural. Ficou claro, gente? Sim. Obrigada. Então, segundo item, resistência, tá? Então, resistência ao herbicida é a habilidade herdada de uma planta de sobreviver e reproduzir após exposta a uma dose de herbicida que normalmente era letal para o seu biotipo ou biótipo, tá? Então, numa planta, a resistência pode ser de ocorrência natural ou induzida, né, por técnicas de engenharia genética, por seleção de variantes, ou mesmo por cultura de tecido ou mutagênese, tá? Então, aqui ele está dando abertura para dois raciocínios diferentes. Um que vai conduzir a gente para as culturas geneticamente modificadas, que são, por exemplo, as RRs, né? E outra que é a resistência em si, em função da seleção do biotipo, tá? Espero que tenha ficado claro isso também. Então, ainda falando em seletividade, gente. Então, a gente divide todos os herbicidas comerciais em dois grupos. Ou ele vai ser um herbicida não seletivo, ou ele vai ser um herbicida seletivo, tá? O não seletivo significa que ele não possui nenhuma tolerância, tá? Então, a gente poderia substituir essa palavra não possui, essa frase não possui tolerância, por uma palavra chamada dessecante, tá? Então, ele vai matar tudo aonde ele encostar, tá? Essa é a premissa, tá? Vamos voltar no entendimento, né? Ou vamos partir do entendimento que todos os herbicidas funcionam, tá, gente? Depois, lá no futuro, não é aula para agora, é para daqui 3, 4 semanas, a gente vai falar de como que a resistência realmente acontece e por quê, tá? Então, agora nós estamos usando produtos em plantas que morrem com a presença daquele produto, tá? E aí tem a outra categoria que são os herbicidas seletivos, né? Então, eles possuem diferentes graus de tolerância dependendo da espécie, né? Então, aplicados conforme as recomendações técnicas e legais, ele controla algumas ou todas as plantas daninhas sem afetar a cultura, né? Então, aquela questão que a gente falava ali no passado bem próximo na questão de tolerância, né? Sem afetar a cultura, não deixando resíduos acima do legalmente permitido, seja no produto colhido ou no solo, tá? Isso aqui eu acho que é bem básico, né? Alguém ficou com dúvida? Não? Sim. Alguém tá comigo? Não. Então, tá bom. Só na hora da prova. Tranquilo? Então tá jóia. Então vamos lá, gente. Então, falando então das formas de seletividade, tá? Então, eu estou trazendo ali para vocês a primeira, eu estou chamando de seletividade biológica. A segunda por posicionamento. A próxima por uso de protetores. A outra induzida ou biotecnologia. E a última, finalmente, a resistência em si, que a gente chama de seletividade adquirida, tá? Então, assim, gente, se vocês estiverem fazendo algum tipo de anotação para vocês, esse asterisco, esse slide merece um belo de um asterisco, tá? Tanto pela informação da classificação, quanto pela nomenclatura técnica, tá? Então, é bem bacana que vocês chamem dessa forma, tá? Aí, gente, eu coloquei um slide aqui, só que como tá dessa forma, não tem animação, né? Mas o que eu queria falar com vocês? Espero que vocês estejam vendo o cursor aqui, tá? Então, basicamente, todas as informações que vão circundar a nossa conversa, elas estão em torno da associação da cultura com a planta daninha, né? Da competição entre elas, tá? Então, o que vai interferir nesse momento? A escolha do herbicida
tem que estar relacionado com a seletividade dele, né? E eu vou ter alguns interferentes a partir daí. O clima é um deles, o tipo de solo, dependendo do tipo de aplicação também, pode ser um interferente, e a tecnologia de aplicação também será, tá? Então, quando eu penso em seletividade, ela vai me dar uma informação-chave, que eu vou entender se essa seletividade existe ou não existe, e quando eu for colocá-la a campo, eu tenho que entender que o produto não vai agir sozinho, tá? Então, esse pacote aqui faz parte o estágio da planta, o estágio da planta daninha, a quantidade de plantas daninhas, né? A gente chama de densidade. Quantas plantas daninhas eu tenho por metro quadrado, quais são elas, em que estágio elas estão, tá? Então, tudo isso vai interferir dentro desse tratamento seletivo da cultura, tá? Aí eu estou colocando aqui, gente, como mecanismos de seletividade, né? Então, o que eu posso entender como mecanismos? Primeiro, posicionamento no tempo e no espaço, tá? No tempo, seria aplicações sequenciais de produto, né? Ou quantas aplicações ao longo do tempo eu vou fazer. Posicionamento espacial no espaço. Vocês já vão ver que eu vou mostrar um slide para frente, demonstrando aonde que a semente de planta daninha está, né? O local dela e como que essa semente vai ser atingida, né? Ou a planta. A outra questão está associada a doses e formulações, que vai ser assunto futuro. Diferenças anatômicas a gente vai falar um pouquinho hoje, se der tempo, senão já é a nossa próxima aula. Mas essa cartinha já está na minha manga. Absorção e translocação também, associada a diferenças anatômicas. Aí tem a questão de superproduções enzimáticas, uso de protetores, a gente vai falar um pouquinho hoje. A insensibilidade de sítio de ação, que seria já um assunto voltado à resistência, e metabolismo diferencial, tá? Então, a questão de posicionamento, né? Então, seletividade por posicionamento. Então, esse é o slide que eu falava para vocês, que demonstra a questão de como que o herbicida vai ser aplicado, né? Então, qual que é o alvo dele e como que ele atinge esse alvo, tá? Então, nesse caso aqui, desculpa. Nesse caso aqui, eu estou tentando mostrar para vocês, essa linha marrom significa o solo, tá? Então, abaixo do solo, eu tenho sementes de plantas daninhas diversas, tá? Porque o solo é um banco de sementes, vocês estão estudando isso. E aí, quando eu faço a semeadura do material, eu vou colocar ela, por exemplo, a 3, 5 ou 7 centímetros do solo, aí depende do meu planejamento, né? Quando eu passo um herbicida, então, sobre o solo, eu tenho que entender que espacialmente, então, no espaço, se eu consigo acertar o meu alvo, tá? Então, basicamente, o alvo de qualquer herbicida é a planta, independente do estágio em que ela esteja, tá? Só que nesse momento aqui, desse estágio fenológico, ela está no que a gente chama de V0, ela nem começou a germinação ainda, né? Então, na minha opinião, é uma das formas mais difíceis da gente posicionar herbicida e ter certeza que essas sementes de plantas daninhas germináveis serão atingidas, tá? Porque quando a gente está com a cultura analisando a parte aérea, o nosso olho enxerga, né? E a gente tem outras ferramentas, como papéis sensíveis, para mensurar tamanho de gota, se foi assertivo, se não foi, que também é assunto aí para a gente gastar para frente se der tempo, tomara que dê. Que aí tem muita informação para ser discutida, tá? Aí aqui nesse slide, então, gente, eu estou mostrando para vocês as duas possibilidades, né, no uso do herbicida. A primeira delas aqui do nosso lado esquerdo, eu tendo o solo como alvo, né, para atingir aí as sementes. E do lado direito, eu tenho a aplicação querendo atingir a planta, né? Então, eu fiz anotações embaixo de cada um dos diagramas ali, né? Então, seletividade com relação ao solo. Eu vou trabalhar a questão de posicionamento, absorção, translocação e metabolização do produto através da semente germinando. Com relação à
quando eu tenho a parte aérea da planta como alvo, né? Então, a folha principalmente, a seletividade já depende da aplicação sendo dirigida, do quanto que a folha vai conseguir reter de produto, absorver, translocar e metabolizar, tá? Beleza. Então, seguindo, esse slide fala do processo biotecnológico, né? Então, eu coloquei um exemplo bem simples para vocês, tá? Só querendo demonstrar visualmente a diferença do melhoramento aí tradicional e do melhoramento via biotecnologia, né? Então, no primeiro exemplo, desculpa, gente, o celular está vinculado com o computador. Então, aqui no primeiro exemplo, né, eu tenho a planta doadora, né, a planta aqui em amarelo, e a parte do DNA doador em laranjinha. Quando eu faço um cruzamento das plantas, né, eu cruzo a planta doadora com a variedade comercial, eu vou ter uma mistura genética, né, dessas duas espécies, dessas duas. Aí a gente pode pensar que é macho e fêmea, por exemplo, tá? Ou eu estou usando no sentido de ser órgão feminino com órgão masculino, tá? Não sei se vocês entendem assim a questão de macho e fêmea. Entendem, gente? Sim. Tá, obrigada. Sim. Então, o cruzamento delas, a certeza que eu tenho, né, é de conseguir, através do cruzamento natural, que é o pólen da masculina chegar no ovário da feminina, carregar essa característica, mas percebam que existe uma mistura das duas plantas, né? Então, eu fiquei com bolinhas verdes, com bolinhas amarelas e a característica laranja que era do meu interesse, tá? Só que se vocês já fizeram melhoramento genético, vocês sabem que isso aqui normalmente leva no mínimo 10 anos. Não é o cruzamento de uma safra que vai garantir a carreação dessa característica, né? Já na biotecnologia, a gente vai tirar o gene, né, do DNA da planta doadora. Às vezes nem é planta, né, gente? Às vezes é um outro organismo. Eu vou inserir na variedade comercial, porque ela já tem todas as condições de adaptação a clima, a solo, as características de produtividade que eu desejo. Então, eu insiro o gene nela e, com isso, eu passo a ter a nova variedade agora com a característica biotecnológica, tá? Então, esse aqui é o processo que ele mais se assemelha à soja RR, por exemplo, ou às outras culturas RR, só que aqui não seria uma planta doadora, né? Seria o agrobactério, tá? E aí a questão da seletividade adquirida, que vem a ser propriamente dita a resistência das plantas ao uso contínuo de um produto com o mesmo mecanismo de ação ou com produtos diferentes, mas que possuam o mesmo mecanismo de ação, o mesmo modo. Tá? A gente vai falar dessa questão hoje, mas não de resistência. Tá? Então, quanto à época de aplicação, gente, a gente consegue seccionar em fatias, né, para discutir. Então, nesse primeiro slide, eu estou trazendo para vocês as possibilidades do herbicida aplicado numa época chamada de pré-plantio, tá? Ou pré-semeadura, seria o nome mais correto. Tá? Então, nesse momento, gente, eu tenho duas opções nessa condição, de fazer com incorporação ou sem incorporação, tá? Então, o que já tem que ligar um sinal de alerta aí na cabecinha de vocês? É que se eu definir por incorporação, eu não estou trabalhando com plantio direto, tá? Então, entenda já para vocês que trabalham sobre áreas de plantio direto, que essas ferramentas existem, mas que elas não estão aptas ao uso dentro da tua realidade, tá? E o contrário é verdadeiro. Se você trabalha com áreas que são revolvidas constantemente ou de tanto em tanto tempo, você pode, porventura, fazer uso aí de um herbicida aplicado em pré-plantio com incorporação, tá? Aí entenda assim, gente, dentro dos herbicidas existem algumas moléculas que elas estão dentro desse grupo por causa de duas características, tá? A primeira é a volatilidade, tá? Então quer dizer que ela evapora muito rápido. E a segunda é que ela é fotodegradável. Então, o que fotodegradável quer dizer? Que sobre a luz solar, essa molécula degrada.
Se ela degrada, ela parte, ela quebra, ela não funciona mais. Tá? Então, em função dessa característica, ela não pode ser aplicada via um pulverizador convencional e ficar exposta no solo. Tá? Então, por isso da necessidade dela ser incorporada, de pegar esse herbicida e jogar ele para dentro. Tá? Já os sem incorporação, né? Se incorporados, eles podem perder atividade ou eficiência. Por quê, gente? Porque os sem incorporação, muito provavelmente, eles precisam agir dentro de um tecido vegetal, tá? E se eles são lançados para dentro, eles vão perder o sentido da aplicação, tá? Então, estou citando para vocês uns exemplos ali. Eu acho que o glifosato fala pelos demais, né? Então, se ele não atingir a planta, não adiantou de nada o uso dele, tá? Principalmente a folha. Tá? Então, eu coloco ali para vocês, olha, a incorporação ou não de um herbicida depende da volatilidade, fotodegradação e também da sua solubilidade. É um ponto que a gente vai falar bastante hoje. Então, os herbicidas voláteis devem ser incorporados imediatamente após a sua aplicação, e os herbicidas fotodegradáveis e de solubilidade muito baixa também precisam ser incorporados ao solo, tá? Então, se porventura cair um produto desse na tua mão, você sabe que se você não incorporar, ele não vai funcionar, tá? Ainda então, quanto à época de aplicação, gente, agora eu trago para vocês as possibilidades de herbicidas aplicados após o plantio ou após semeadura. Então, é em função da tolerância da... Travou o negócio. Oi? Travou? Travou para todo mundo, gente? Voltou agora. Só o meu que caiu ou mais de alguém? Para mim tá normal. Voltou, voltou. Voltou? Tá bom. Então, herbicidas aplicados após a semeadura, tá? Em função da tolerância da cultura e da atividade dos herbicidas, tá? Então, o que tem que ficar claro para vocês, gente? Tudo que a gente fez pré-plantio, a cultura de interesse não está no campo, certo? Então, entre aspas, fica mais fácil da gente controlar a planta daninha e a gente comete menos erros no sentido de que é uma preocupação a menos se a cultura, por exemplo, apresentaria fitotoxicidade a esse produto ou não, tá? Já quando nós estamos fazendo a aplicação pós-plantio, a gente já tem uma certeza que a cultura está no campo. A gente não está entrando no mérito ainda de em que estágio a cultura está. Então, a partir desse momento, a questão da tolerância da cultura já tem que ser um cuidado nosso, tá? Então, quando você escolher por um herbicida, você tem que saber se a cultura tolera ele ou não. Senão, você vai usar ele para matar a planta daninha, vai conseguir matar a planta daninha, mas vai matar a cultura junto, tá? Então, é esse alerta que eu queria dar para vocês, tá? Então, algumas culturas só toleram determinados produtos quando aplicados durante ou logo após a germinação das sementes, né? Enquanto outras só são absorvidas pelas folhas das plantas. Então, no caminhar dessa aula, a gente vai entender a absorção desses produtos, né? Então, quando que é pela folha, quando que é pelo caule, quando que é pela raiz. Então, normalmente nas bulas desses produtos já vem essa indicação para vocês, tá? Então, eu acho que assim, cabe para a gente, em aula, alertá-los dessas possibilidades, tá, gente? Mas é totalmente inviável se a gente quisesse entender herbicida caso a caso em aula. Não cabe isso. A gente não tem tempo para isso, tá? Então, aí vocês têm que prestar muita atenção na escolha dos produtos e ler a bula até vocês ganharem confiança de usar esse produto já com domínio, com bagagem, tá? Aí, sendo pós-plantio, gente, ele ainda pode se dividir em duas classes, né? Que é de pré-emergência ou pós-emergência. Então, o que significa pré-emergência? O nome tá ajudando, né? Ele é aplicado no solo antes da emergência da cultura e ou das plantas daninhas, e ele vai atuar no momento da germinação da planta daninha, tá? Então, coloquei dois exemplos que são citados bastante na literatura com relação a essa característica, tá?
E tem a questão dos herbicidas pós-emergentes. Então, esses herbicidas, eles são aplicados nas plantas já emergidas, né? Então, já tem parte aérea, sendo que na planta daninha atua devido ao sistema de absorção já desenvolvido, né? Então, eu estou citando o glifosato, mas também poderia ser outros, tá? Com relação à pós-emergência, gente, também essa aplicação ela pode acontecer de duas formas, tá? Ou eu vou preparar essa calda do produto lá no pulverizador e eu vou aplicar esse produto em área total, ou eu posso precisar, de alguma forma, fazer uma aplicação dirigida, tá? Então, quando que eu opto por aplicação dirigida? Quando eu estou usando um produto que eu sei que ele é eficiente para a planta daninha, só que se atingir a cultura, ele vai causar ou uma fitotoxicidade muito elevada, ou ele vai levar a parte da planta à morte, por exemplo, a folha, onde encostar aquela folha vai morrer, e dependendo do estágio da cultura, ele pode levar a planta inteira à morte. Principalmente dependendo da sistemicidade desse produto, que nós nem estamos colocando em xeque esse assunto ainda, tá? Então, por isso que eu coloquei ele para vocês. Então, quando for aplicação dirigida, a cultura não tolera herbicida na folha, a aplicação deve ser dirigida ou protegida para a planta daninha, tá? Aonde que eu vi fazer uso desse tipo de aplicação, gente? Em experimentos, tá? Eu, sinceramente, não vi usar em área comercial. Pode ser que para olericultura ou para pequenas propriedades que você faz aplicação com uso de costal, ele pode ser eficiente. Então, eu não sei se vocês conhecem, né? Mas você usa essa fotografia amarelinha que eu coloquei ali para vocês. Ele é um protetor de bico, né? Então, você acopla aqui a parte do pulverizador, o bico por dentro, e aí você faz a aplicação e essa parte é o que protege aquela... Normalmente, quando você faz a aplicação, sobe aquela nuvem de vapor, né? Ou de pequenas gotículas do herbicida. E esse protetor serve justamente para que isso não aconteça e não acabe comprometendo a lavoura. E cumpra o papel do herbicida controlar a planta daninha. Deu para entender, gente? É usado nas áreas de tabaco, professor, esse equipamento aí. Tá. Se tiver uma foto melhor ou uma foto usando ele, puder me mostrar, me mandar, depois eu atualizo essa apresentação daí, tá? Beleza. Eu usei muito na época que eu trabalhei em Piracicaba, lá com experimentação na fazenda, a gente usava também, mas eu não tenho fotos daquela época. Então, hoje até procurei alguma coisa na internet, mas não achei boa. E aí, vídeos ia carregar demais a aula, fiquei com medo de não rodar, tá? Mas se você tiver, Luiz, manda para mim fazendo favor. Beleza, então. Obrigada, tá? Acho que deu para entender, né, gente? Vocês estão falando tão pouquinho que eu tô com medo de não estar entendendo tudo. Tranquilo, professor? Seguindo, então, dentro do nosso caminho, né? A gente entra, então, agora na classificação dos herbicidas quanto à translocação, tá? Então, aqui eu estou dividindo eles em dois grupos básicos, gente. O primeiro é chamado de herbicida de contato e o segundo chamado de herbicida sistêmico, né? Então, no herbicida de contato, o que isso significa? Que aonde esse produto alcançar, né? Então, a área de contato da gota com a planta é aonde aquela gota vai agir. O produto não tem habilidade de translocar na planta, gente, tá? Então, eles atuam somente no ponto onde eles tocam, portanto, a superfície tratada tem que ser a maior possível, tá? E aí vai entrar, a gente vai falar um pouquinho disso hoje, mas é um assunto lá para o futuro, acho que é o final do nosso livro didático, se eu não estiver enganada, que entra aí a questão da tecnologia de aplicação, tá, gente? Então, assim, o fato de eu trabalhar com herbicida de contato, eu tenho que ter um tipo de gota específico. E para o sistêmico também. Então, o tipo de ponteira que eu uso não pode ser a mesma para os dois, tá? Então, ali eu estou citando um exemplo para vocês de um produto bem conhecido, que é o Paraquat, tá?
E aí, em contraponto, a gente tem herbicidas que são sistêmicos, né? Então, esses são absorvidos e translocados para outras partes da planta. Então, a superfície tratada, que no sentido da onde a gota encostou, ela não é o mais importante, porque da onde ela entrou, ela consegue se movimentar na planta, né? Aí vai entrar um outro assunto também, gente, que é a sistemicidade dos produtos. Então, assim, não é porque o produto é sistêmico que ele vai circular na planta inteira, tá? Aí também a gente vai ter que ver produto a produto, entendendo que se essa sistemicidade deles tem a ver com o floema, por exemplo, tá? Se tiver a ver com o floema, da onde ele encosta para o xilema para cima, o floema para baixo, certo? Vocês estão conseguindo entender isso? Certo. Positivo. Tá. Então, assim, alguns produtos têm bissistemicidade, né? Que ele consegue translocar para cima e para baixo, por causa da forma que ele é translocado. Outros é só da onde encosta para cima, outros conseguem da onde encosta para baixo, tá? Mas o fato é que a sistemicidade significa que ele tem movimento, tá? Então, eu coloquei ali para vocês, ele pode ter uma ação de contato, né? Mas ele vai translocar e aí também tem a ver a questão da dose utilizada, tá? Então, eu citei o exemplo de paraquat como contato, glifosato como sistema. Então, seguindo, né? Então, outra forma de classificar os nossos herbicidas é quanto à estrutura química deles, tá? Então, a questão dessa classificação mais rústica são os herbicidas inorgânicos, né? Então, eles são acompanhados aí de metais pesados. Então, ele foi largamente usado como herbicidas de contato, né? Antes dos herbicidas orgânicos surgirem, né? E hoje eles são um tanto quanto mais raros, né? Em geral, eles entram em formulações de misturas não seletivas, usadas aí como dessecantes, tá? Então, aqui eu fiz uma relaçãozinha para vocês de herbicidas classificados como inorgânicos, tá? Para que vocês tenham esse conhecimento. E aí a gente entra nos herbicidas orgânicos, tá? Então, o que vai caracterizar o herbicida orgânico, gente? A estrutura atômica dele, né? Então, ele é um acumulado aí de carbonos e hidrogênios, então ele é um hidrocarboneto. E esse hidrocarboneto, ele é linkado com outros elementos orgânicos. Então, eu coloquei alguns exemplos para vocês ali, né? Oxigênio, nitrogênio, cloro, enxofre, fósforo, e poderia ser tantos outros, tá? Então, um exemplo no Brasil do primeiro herbicida orgânico é o 2,4-D que a gente utiliza até hoje, tá? Foi registrado em 1948. Aí falando então da classificação quanto a mecanismos de ação, tá? Então, o livro de vocês, gente, ele só menciona a distinção do que é o mecanismo de ação, tá? Ele não entra em mecanismo de ação por mecanismo de ação, tá? Então, eu, por hora, estou obedecendo a apostila e a gente tendo tempo, eu abro melhor esse leque com vocês num futuro próximo, tá? Que eu acho bacana a gente discutir a forma de ação desses produtos. Mas na apresentação de hoje, a gente está trabalhando com a definição, tá? Então, o modo de ação quer dizer o que para nós, gente? Modo de ação significa para nós sequência completa. Então, eu até grifei isso para vocês, tá? Então, olha lá, sequência completa de todas as reações que ocorrem desde o contato do herbicida com a planta até a morte, tá? Então, o processo ou os processos que fazem a planta daninha sucumbir ao herbicida, né? Então, não é um processo facilmente entendido, porque ele possui muitos efeitos, entre aspas, colaterais ou secundários, terciários, quaternários. Então, o herbicida ele não tem um caminho reto na planta, tá? Por que não tem esse caminho reto, gente? Porque ele é uma molécula química e ele vai reagir, tá? Então, é um processo que ele vai entrando e ultrapassando algumas barreiras que a gente vai conhecer hoje, ele também vai tendo contato com outros elementos químicos que estão na planta e ele pode ir reagindo com ela, tá?
Então, assim, é lógico que é uma área que se estuda muito, mas não tem uma informação que mostre isso como um caminho único, como a gente encontra hoje, por exemplo, para a definição de ciclos de respiração, de fotossíntese, né? Ciclo de Krebs, ciclo de Kelvin-Benson, que a gente tem ele bem definido, tá? O herbicida a gente ainda não tem. Então, seguindo aqui. Tá? A palavra mecanismo de ação, gente, ela já passa a ser sinônimo de sítio de ação, tá? Então, o mecanismo de ação refere-se ao evento molecular. O que isso significa? É a parte específica da molécula herbicida que atinge e causa a primeira reação bioquímica, tá? Na planta. Então, pense assim, que o modo de ação é todo o caminho. O mecanismo de ação é o alvo específico, tá? Então eu tenho um produto que ele é inibidor do fotossistema 1. Então, eu sei, é o mecanismo de ação, é exatamente aonde ele age, tá? Modo de ação tem a ver com desde da tecnologia de aplicação que eu estou usando na escolha do bico, para a gota sair do tamanho certo, o volume está certo de produto, atingir a folha conseguir absorver, ou o caule, ou seja, a parte que for, a raiz, e conseguir translocar isso até conseguir chegar na parte em que ele vai lesionar, tá? Então, isso também precisa ficar bem claro para vocês. Modo de ação e mecanismo de ação não são a mesma coisa, né? Então, modo de ação é o caminho, mecanismo de ação é o evento molecular. Então, quando a gente fala que nós queremos evitar resistência por causa do uso repetido do mesmo produto, a gente está se referindo ao mecanismo de ação, tá? Não importa para mim se todos os produtos vão... eu estou usando produtos com mecanismos de ação diferentes, mas todos eles são absorvidos pela folha. Ok, não tem problema nenhum. O problema são todos os produtos que eu uso que são de marcas diferentes, ou que tem uma molécula diferente, mas que a molécula age exatamente no mesmo lugar, no mesmo evento. Aí, isso é que causa resistência, tá? Então, é isso que eu tenho que alternar. Ficou claro para vocês, gente? Sim. Sim, tranquilo. Então, tá bom. Então, aqui eu coloquei para vocês um quadro, gente. Eu trabalhei com aquela literatura que eu passei para vocês lá no comecinho da aula, das nossas aulas, mas pode ser que até hoje já tenha informações um pouquinho diferentes dessa, tá? Mas eu acho que, em média, não muda muito porque as pessoas continuam errando no mesmo lugar, né? Então, quando a gente pensa em herbicidas, a gente vai ter que otimizar o processo, né? Então, para que o nosso processo seja otimizado, seja claro, que a gente tenha segurança do que está fazendo e de como que esse produto vai reagir na planta, a gente tem que tirar do nosso caminho qualquer coisa que nos atrapalhe, tá? Então, eu também quero voltar a falar desses itens com vocês lá para frente, mas é importante trazê-los agora, porque eles não são de menor importância, tá, gente? Então, eu linkei esses itens para vocês aqui como problemas, né? E estou colocando eles em uma percentagem que a literatura relata de ocorrência, né? Então, por exemplo, existe uma ocorrência de que pelo menos 63% dos problemas que eu tenho com herbicida a campo, eles estão relacionados ao uso de pontas ou bicos gastos, quer dizer, velhos que estão com danos, que estão entupidos e coisas do gênero, tá? E pode colocar na conta aqui dos bicos ou pontas as peneiras também, tá? 27% tem a ver com erros do manômetro ou na válvula, né? Então, às vezes está gotejando mais do que devia, às vezes não está caindo o que você calibrou para cair, tá? Então, se a gente tivesse com a possibilidade aí de estar tendo aula presencial, essa era uma prática que eu queria fazer com vocês na Fazenda Escola, da gente fazer isso tanto com o CO2 quanto com o pulverizador, de fazer a regulagem dessas coisas para vocês conseguirem fazer o cálculo certinho e ter segurança nesses parâmetros, tá?
Então, a escolha da pressão inadequada, a altura de barra inadequada, o espaçamento entre bicos inadequados, a direção do jato desajustada, né? Isso tudo vai interferir na forma com que o produto vai agir. E a velocidade errada vai ser problemática também, gente, porque se for devagar demais, ele vai colocar mais produto por metro quadrado do que deveria. E se for mais rápido, você calculou a dose e vai estar entregando para a planta subdoses, tá? Então, a velocidade passa a ser um problema grande também, tá? E aí, com isso, vai diminuindo a assertividade da gente como agrônomo e do produto em si, né? Então, ele foi feito a gente sabe como que ele funciona. Então, a gente tem que garantir a qualidade do uso, tá? Então, em muitos casos, uma deficiência no uso do herbicida não se deve porque a molécula é ruim, mas é porque a gente não teve cuidados aí com essa parte de tecnologia de aplicação, tá? Bacana. Opa. Tranquilo até agora, gente? Posso avançar? Sim. Sim? Então tá bom. Pode. Então eu vou comentar com vocês algumas características ainda de herbicidas, tá? Essa, gente, é uma parte bem técnica. Eu vou apresentar para vocês uns termos e umas siglas novas. E aí eu preciso ter resposta que vocês estão entendendo, tá? Então, aqui são alguns parâmetros, gente, que nos ajudam a dimensionar o tipo de produto que nós estamos utilizando e quais são os impactos dessa característica dele, tá? Então, a primeira característica que eu estou trazendo para vocês chama-se solubilidade em água, tá? Então, ela indica a habilidade do composto herbicida em se diluir em água. Então, vocês devem saber que a grande maioria dos herbicidas, eles, para serem aplicados, eles são diluídos em água, né? Então, a gente vai estar lá na bula e o quanto de volume de água que tem que ter. Então, por exemplo, eu vou usar 2 litros do produto X em 300 litros de água, tá? Então, eu vou ter que diluir isso em água, tá? Então, ele vai ter a ver com a concentração também, que é um outro assunto para frente. Mas o que eu estou querendo dizer com vocês com esse exemplo? É que o veículo que vai levar o herbicida até a planta é a água. Em poucos casos, gente, não é a água, é óleo, tá? Mas aí eles são casos bem específicos, tá? Então, assim, se a água é, na grande maioria das vezes, o veículo que vai levar o produto até a planta, eu preciso que esse produto seja diluído, né? Que ele seja solúvel em água, tá? E a literatura química traz uma classificação dessa solubilidade para nós, tá? Então, essa classificação vai de 1 a 7, onde a 1 significa que o produto é insolúvel em água, e o 7 é que a solubilidade é extremamente alta, tá? E isso é medido, gente, em partes por milhão, tá? De acordo com o tamanho desse produto, tá? Então, o insolúvel, esse produto teria que ser menor do que 1 ppm, tá? E no item 7, que é o altamente solúvel, ele vai ser maior do que 5.000 partes por milhão, tá? Então, é isso que vai categorizar ele, se ele vai ser mais solúvel ou menos solúvel em água, tá? Seguindo, o segundo parâmetro, chama-se pressão de vapor, tá? Então, a pressão de vapor indica a capacidade de um composto em escapar da forma líquida para a forma gasosa, tá? Então, o que a pressão de vapor vai me dizer, gente? Se esse produto é volátil ou não. Então, a gente já viu ali atrás uma situação em que, quando eu uso o produto volátil, o que eu tenho que fazer? Incorporar imediatamente, tá? E se ele não é volátil, eu posso usar ele de maneira externa e a planta tem como absorvê-lo, tá? Então, a questão de pressão de vapor, ela é mensurada numa escala de 1 a 4, né?
onde 1 é não volátil e 4 é muito volátil. E a medida é milímetros de mercúrio, tá? Para fazer a mensuração desse vapor. Então, ali eu estou colocando para vocês na escala, né? O que significa um produto que não é volátil, né? Quer dizer que ele é menor do que 10 elevados a menos 8. E um produto que é muito volátil, ele é maior que 1, tá? Então, eu coloquei um exemplo de parâmetro para nós aqui, que é a água, né? Então, a água tem uma pressão de vapor de 17 milímetros de mercúrio. Então, eu pergunto para vocês, gente, dentro dessa escala de 1 a 4, em qual dessas categorias que a água entra com relação à pressão de vapor? A água pura, independente da mistura. Não volátil? Ó, o não volátil é uma escala menor que 10 a menos 8, quer dizer que tem 8 zeros na frente do 1. É o tamanho do número que determina a pressão de valor. A água tem 17. Hã? Muito volátil. Ela é muito volátil, tá? Ela é maior do que 1, ela é 17. Certo? Certo. Então tá bom. Certo. Obrigada. Bacana. Daí, seguindo, né? Outra característica é a classe toxicológica, tá? Então, ela é a representação de alguns parâmetros que também vão estar ali no rótulo do produto. Eu coloquei aqui, só que ele está com uma definição ruim, tá? Então, são diversos parâmetros toxicológicos para indicar o potencial de impacto à pessoa que aplica o herbicida, tá? Então, gente, essa foto que está aqui no fundo, se vocês perceberem, ela sempre aparece no rótulo do produto. Então, ela traz informações de quais EPIs são necessários nos processos, tá? E ela também, pela própria cor da faixa, ela determina essa questão toxicológica, que vai desde a classe 1, que é extremamente tóxica, até a classe 4, que é pouco tóxica, tá? E isso aqui, gente, vai valer tanto para herbicida, quanto para inseticida, quanto para fungicida. Eu odeio dizer para vocês que vocês têm que decorar, tá? Mas isso aqui é uma coisa que é até meio vergonhoso para a gente, enquanto agrônomo, não saber essa informação aqui, tá? Então, acho que ela merece um asterisco de vocês aí também. Então, saber que a classe vermelha é a mais perigosa de todas, né? É a classe 1, extremamente tóxica. Aí vem a amarela, que é um pouquinho mais leve, a azul, que é medianamente tóxica, e a verde é a menos pior de todas, tá? Tranquilo, gente? Ô, professora, Oi. e essas informações também vêm na ficha técnica do produto, né? Vem na Vem. FISP do produto também, né? Vem. E se vocês usarem o Agrofit, né? Eu indiquei para vocês fazerem aquele trabalho do aplicativo. O Agrofit, ele traz, inclusive, vários anexos que tem a ver com esse produto. Então, às vezes, tem informação que você não acha facilmente na bula, né? Ou no rótulo do produto. Mas na ficha técnica tem que ter, tá? Então, é bem importante que vocês olhem, tá? Eu sei que na forma que eu estou apresentando aqui não tá boa. Deixa eu ver se eu puxo aqui para vocês conseguirem enxergar. E até mesmo no receituário, né? Receituário agronômico, quando é emitido lá, Sim, aparece essa também. informação ela é super importante. Então, se vocês olharem aqui, gente, olhe quantos ícones aparecem aqui, né? Isso aqui chama-se iconografia. Então, quantos ícones aparecem aqui de usos de EPI quando a faixa é vermelha e olhe já como são menos aqui na faixa verde. Conseguem perceber? Sim. Sim. Então, não é que a gente possa relaxar com o produto verde, tá? A gente vai ter que usar IPI igual, mas a questão de toxicidade dele é diferente, tá? E daí eu acho que não tem na possibilidade da gente trabalhar isso na disciplina, quer dizer que não dá tempo. Mas seria bem bacana se aprofundar aí com relação ao uso de IPI, para a gente ter o entendimento de que IPI que você usa para formular a cauda, que IPI que você tem que usar para aplicar o produto, tá?
Então, quando que você pode abrir mão, por exemplo, do avental, quando que você pode abrir mão da viseira, do boné, tá? Então, isso são informações que parecem ridículas, mas elas não são. E para quem for trabalhar com pesquisa, ainda mais em áreas que sejam credenciadas, né? Com Inmetro, com mapa, essas coisas, elas têm que responder a protocolos de serviços, né? Que são POPs, Procedimentos Operacionais Padrão, e essas questões não podem ser esquecidas de maneira nenhuma, tá? São questões auditáveis. Bom, então seguindo, né, gente? Então, com relação ao uso do produto, vão existir alguns termos que vão começar a surgir, tá? Então, um deles chama-se intervalo de segurança. Então, o que o intervalo de segurança significa, gente? Ele é o período de tempo mínimo de que se deve aguardar a aplicação do herbicida e a colheita dos produtos da cultura, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque também nessa ficha técnica ou nas bulas, vem um período de intervalo também, mas que ele diz respeito a quando que você pode entrar na área de novo, né? Então, ele vai dizer lá para vocês, olha, o produto não pode entrar na propriedade com menos de 24 horas da aplicação do produto, tá? Então, porque senão a pessoa pode se intoxicar, tá? Agora, esse termo intervalo de segurança tem a ver com a questão da colheita, tá? Então, é o tempo mínimo entre a última aplicação do produto e o momento da colheita, para que você não colha esse produto com resíduo acima da média respeitada e com isso possa causar algum problema no consumidor final, tá? Uma outra terminologia usada aí para herbicidas é a palavra meia-vida, tá? Então, eu estou trazendo a definição dela aí também para vocês. Então, meia-vida é o indicador da rapidez da decomposição do herbicida no solo, tá? Grifei solo para vocês. Então, a meia-vida é o tempo necessário para que a concentração do herbicida no solo atinja a metade da sua concentração aplicada, tá? E isso vai variar de acordo com o tipo de solo e as condições de ambiente, tá? Então, meia-vida é meia por causa disso, porque eu aplico tantos, por exemplo, né, para ficar só fácil da gente entender, eu aplico 100% de concentração e aí eu preciso chegar em 50, tá? Quantos dias leva de 100 até 50%? Então, esse tempo de transição entre a metade da concentração é a meia-vida do produto. Ficou claro, gente? Tranquilo, professor. Sim. Só fazendo um complemento, a questão de inseticida, por exemplo, o Pirate, ele tem 250 dias de meia-vida no solo. É bastante coisa. E assim, gente, o que vocês vão entender também para frente é que às vezes você usa um herbicida no campo, por mais que o alvo seja a folha, ele vai atingir o solo, isso é claro, tá? E às vezes a meia-vida é tão longa que você vai tentar semear alguma coisa depois sobre esse solo e essa cultura, ela não tem tolerância ao produto, então ela vai morrer com ele, tá? Então, existem produtos que são usados justamente por causa dessa característica para aumentar, vamos dizer assim, o período que, entre aspas, a gente entende como residual, porque ele continua no solo, né? Para que realmente as plantas não venham. Acho que eu já dei esse exemplo para vocês, que são produtos utilizados, por exemplo, em trilhas de trem, né? Porque se o mato continuar nascendo ali, eles vão ter problema. Então, eles já são usados justamente em função da meia-vida longa que eles têm. Então, pense que tem momentos que eu uso isso propositalmente, mas tem momentos que eu posso usar e aí eu vou tentar semear uma outra cultura e essa cultura não vem, tá? Por causa dessa Professora, questão. Oi. esse assunto da meia-vida, ela interfere em vários fatores. Tem vários estudos bem legais e tem uns materiais legais também sobre fonte de radiação, né? Se você olhar sobre fonte de radiação lá, pega lá uma fonte de radiação, você vê a meia-vida dela,
Tem umas que são até 80, 100 e poucos anos. É bem legal o material. Gente, essa parte eu sou apaixonada por essa disciplina, tá? Eu acho o comecinho dela muito gostoso, porque a gente vai entendendo a agricultura do zero, mas quando entra nessa parte de químico, eu acho alucinante. E é assim, é de uma riqueza tão grande de informação que não dá tempo de trazer tudo para dentro da sala, tá? E se vocês estiverem lendo, né, a apostila de vocês, vocês vão ver que eu estou trazendo já muito mais informação do que está lá. Porque eu acho que vocês precisam saber disso, ou pelo menos saber que isso existe para ir atrás, sabe? Mas tem muita, muita, muita coisa para conversar. Se eu penso com vocês, né, como eu estou trabalhando uma disciplina blended e eu tenho que seguir a apostila, eu quero fazer, né, com certeza, cumprir o que está determinado ali, e se por acaso tiver alguma sobra de tempo, que a gente consiga trazer esses outros temas especiais para a nossa aula, tá? Vamos ver o que o futuro nos aguarda. E queria muito poder estar conversando com vocês isso em sala e poder estar fazendo testes com relação a isso em laboratório e na fazenda, né, gente? Mas infelizmente agora fugiu do nosso alcance, tá? Posso seguir? Autorizado. Nós estamos quase no finalzinho dessa etapa, gente. Daí a gente já conversa para ver se vocês querem um intervalinho ou se a gente encerra por hoje, tá bom? Faltam 6 slides só para eu terminar essa etapa, tá bom? Tranquilo. Então, tá lá. Então, um outro parâmetro, gente, chama a persistência do herbicida, né? De acordo com essa meia-vida. Então, tem a ver aí com o que vocês contribuíram agora, tá? Então, eu estou trazendo ali 4 tipos de classificação e a relação em dias que ela tem, tá? Então, gente, se eu tenho um produto que ele é classificado como não persistente, o que significa? Que a meia-vida dele no solo é menor do que 30 dias, tá? Na outra ponta, eu tenho um produto que é altamente persistente. O que isso significa? Que ele fica a campo mais do que 360 dias para conseguir reduzir a sua concentração pela metade, tá? E aí aqui tem os intervalos, né? Então, de 30 a 180 é o medianamente persistente, de 180 a 360 persistente, e sendo maior que 360 é altamente persistente, tá? O próximo parâmetro chama-se, então, partição, tá? Essa é muito legal. A partição ela é uma característica físico-química, né, que reflete como que a molécula tem facilidade de se mover, ou a palavra, né, correta, se difundir dentro de uma determinada substância, tá? Então, os herbicidas ele tem essa capacidade de se diluir tanto no meio hídrico como no meio lipofílico, né? Então, traduzindo já, hídrico, água, lipofílico, gordura, tá? Contudo, eles tendem a privilegiar um dos dois meios, dependendo, então, da sua partição, que para nós recebe a sigla de KOW, tá? Que K é de coeficiente e OW é octanol e o W de água em inglês, de water, ok? Deu para entender? Então, Mais ou menos. Aí a gente vai, a partição é a habilidade do produto em se diluir, tá? A questão é que ele pode ter uma melhor diluição em água ou em óleo, dependendo do tipo do produto. Se ele é um WG, é X. Se ele é uma emulsão concentrável, ele é Y. Tá dando para entender? Agora sim. Sim, se ele é um Tipo concentrado WG. adicionado. Tá dando para entender, gente? Tipo Sim. WG. Sim, tá? Então, assim, dependendo do tipo da formulação dele, ele vai se diluir melhor, né? Quer dizer que ele tem... como é que é o termo correto aqui? Ele consegue se associar melhor ou com a água ou com o óleo, tá? Como que a gente vai medir isso, gente? Né? Igual a gente falou para trás ali de milímetros de mercúrio, a gente falou agora de meia-vida em dias.
tá? Então, a partição eu meço numa sigla chamada KOW, que é medir o quanto desse produto se dilui em água, tá? Já vou mostrar aqui uma figura, aliás, mais de uma, que talvez fique mais claro na cabeça de vocês. Se mesmo assim não funcionar, vocês me avisem, tá? Então, assim, herbicidas chamados de hidrofílicos, tá? Então, só para entender que hidrofílico é uma coisa e hidrofóbico é o contrário. Vocês entendem isso? Hidrofóbico é fobia à água. Hidrofílico é tipo ama água. Fica claro para vocês? Fica. Fica? Tá. Então, o herbicida hidrofílico, que é aquele que se dilui bem na água, tá? Esses herbicidas, eles vão ter o KOW deles, que é o coeficiente octanol-água, menor que 1, tá? Então, eles têm maior facilidade de penetração pelas regiões das membranas, chamadas de polares, tá? E, normalmente, na região polar, eu vou ter como constituinte dessas áreas pectina e celulose, tá? No herbicida lipofílico, tá? Então, ele não gosta de água, ele gosta de gordura, tá? Esses herbicidas têm por característica ter o KOW maior que 10. Então, eles têm mais facilidade de penetração pelas regiões apolares. Na região apolar, na cutícula, né, eu vou ter mais cera e cutina. Então, veja, gente, só o fato de eu falar em cera e cutina para vocês, vou protocolar que vocês não enxergam. Então, só no fato de eu ter cera e cutina, já me dá a condição de gordura. Então, agora eu vou mostrar essas regiões polares e apolares para vocês, para ficar transparente igual a água, tá? Então, aqui, gente, ele é um desenho esquemático da membrana plasmática, tá? Então, se vocês lembrarem de aulas lá no passado, biologia celular, entre outras, a membrana plasmática ela é uma dupla camada fosfolipídica, tá? Então, dupla camada, aqui está a primeira camada, aqui está a segunda camada, tá? Tá lógico isso para vocês? Sim? Tem um áudio atrapalhando aqui. Sim. Hã? Sim? Tá. Para mim tá. Ó, aqui é a dupla camada da membrana, tá? A região polar é essa pontinha vermelha e a região apolar é, entre aspas, o corpo dela, tá? Então, aqui fica definido a área que é hidrofílica, que é a parte polar, então são as cabecinhas vermelhas, tá? Então, aqui vão melhor os herbicidas que gostam de água, e dentro a parte que é hidrofóbica. Se ela é hidrofóbica, ela gosta de gordura, então ela é lipofílica, tá? Então, aqui é a parte onde os herbicidas que se diluem na água vão bem, e aqui a parte dos herbicidas que gostam de uma gordurinha. Ficou mais claro? Ficou. Ficou? Sim. Tá. Sim. Então, tá bom. Então, aqui eu tô mostrando para vocês, gente, essa relação de da onde que sai esse coeficiente, tá? Então, o coeficiente da distribuição entre octanol e água, que é a sigla KOW, tá? Então, para eu ter um KOW de 100, tá? O que isso significa? Que eu tenho 100 partes de óleo para uma de água, tá? Se eu dividir 100 por 1, quanto que dá, gente? 100, tá? Então, aqui está a resposta do KOW. Então, nessa condição, eu tenho herbicidas oleosos, né? Ou lipofílicos, aqui o autor chama de amigo do óleo, tá? Então, ele tem uma alta adsortividade à matéria orgânica do solo, tá? A desorção, se vocês lembrarem, gente, é quando esse produto se liga ao solo, tá? Não quer dizer que o solo absorve ele, mas ele fica ligado quimicamente ao solo, tá? E quanto mais ele ficar ligado quimicamente ao solo, menos disponível para a planta ele vai ser, tá?
Embaixo, eu tenho o KOW, aqui simbolizado com 0,01, tá? Ou 1 vezes 10 a menos 2, tá? Então, quando que eu tenho um KOW desse tamanho, né? Quando eu faço a relação de 1 parte de óleo para 100 partes de água, tá? Então, são nessas condições aqui, eu tenho herbicidas considerados aquosos, né? Ou hidrofílicos, que são aqueles que são amigos da água, tá? Esses herbicidas, eles têm baixa adsorção à matéria orgânica, tá? Então, quer dizer que eles têm alta solubilidade em água. Ficou mais claro para vocês? Mais ou menos. O que vocês ainda não entenderam? Para saber onde que eu volto. Pergunte, gente, não tem pergunta burra. Professora, Oi. eu posso associar um herbicida lipofílico com aquele que causa mais fito, alguma coisa assim? No caso, é um herbicida de contato, por exemplo? Na verdade, a fitotoxicidade ela vai ter a ver com absorção, só que ela vai ter a ver com o ambiente também, tá? Mas, assim, o que vocês têm que imaginar? O herbicida, ele vai ter que penetrar na planta, gente, tá? Então, quando essa gota atinge... Então, aqui eu quero dizer para vocês, ó. Nessa figura aqui, ele vai atingir a parte externa, tá? E assim, independente dele ser hidrofílico ou hidrofóbico, tá? Ele vai ter que atravessar a membrana. O que o autor está querendo dizer para nós é que alguns vão fazer essa etapa inicial aqui mais rápida, porque eles têm mais facilidade com a parte polar, com a água. Aí essa parte aqui é mais lenta, depois é mais rápida, ou o contrário. Tá dando para entender? Sim. Sim? Sim, professor. Tá. Porque o produto tem que entrar na planta, gente, tá? Só que aqui os autores estão explicando, isso vai ter a ver com a velocidade. E daí, lógico que associado às condições de clima, esse processo ele pode ser mais lento ou mais rápido. Quanto mais rápido ele for, menos estresse a planta vai ter. Quanto mais lento ele for, e pense que esse óleo vai ficar ali na planta, então ele, lógico que ele vai causar um dano, ele vai queimar ela. Isso é uma fitotoxicidade. Tá? O raciocínio não está errado, não. Tá? E isso, gente, pode ser uma característica que seja desejável, no sentido de que isso aconteça com a planta daninha, mas ele pode ser uma característica indesejável se acontecer com a cultura. Deu para entender? Sim, professor. Sim. Tá. E daí o último slide dessa etapa, gente, eu trouxe aqui ele na forma de uma tabela, foi de um site chamado Fitos Club que eu tirei, tá ali a referência, né? Então, ele justamente estava relacionando alguns desses parâmetros que a gente viu hoje, tá? Alguns a gente conversou, outros não, porque uns têm a ver com herbicida, outros têm a ver com o solo, tá? Então, só para que vocês entendam. Então, o primeiro ali, o KOC, a gente não falou porque ele é um índice de adsorção do solo a qualquer coisa, inclusive ao herbicida, né? Aí a gente falou do KOW, né? É o último assunto agora, que ele mede, então, essa partição octanol-água, que indica, então, se o produto tem hidrofobicidade ou não, né? Ou hidrofilicidade. Então, o que ele está dizendo ali? Ó, que se eu tiver um KOW menor que 1, ele é considerado baixo ou fraca hidrofobicidade. Se ele for maior que 4, ele tem alta ou forte hidrofobicidade. Ele não gosta de água, tá? E aí, a última linha, se vocês olharem ali, fala justamente da pressão de vapor, que a gente também já conversou. A gente falou, por exemplo, que a pressão de vapor da água era 17, tá? Então, ali ele também está trazendo interpretação de baixa até forte em função desse valor numérico, se ele vai ser menor do que 10 elevado a menos 6, ou se vai ser maior do que 10 a menos 4 até 10 a menos 2, tá? Então, só para vocês entenderem, ele está usando
essa informação aqui e ele está usando também essa informação aqui. Tranquilo? Sim. Sim? Joia. Gente, então assim, ó, a gente termina agora a primeira etapa, que é a classificação. Eu sei que é bastante informação, então eu quero entender se vocês querem parar, porque a gente fechou a nossa aula Blended agora, tá? Ou se vocês querem continuar até 10 horas e eu posso começar o próximo assunto. Vocês definem. Eu opto por parar. Também. É muita Positivo. informação, né, gente? É muita É coisa. muita coisa. Então, ok. Eu não quero acelerar vocês, porque eu acho que agora é uma roda viva que, se vocês não aproveitarem a informação, não adianta ficar falando sozinho, tá? Sim. Sim? Aí, na semana que vem, gente, são menos termos e mais a gente vai precisar relembrar algumas coisas da fisiologia, tá? Porque a partir de agora a gente entendeu a questão de classificação e a questão química do produto. Agora a gente vai aplicar o produto na planta e vai ver como que ela absorve, tá? Então, essa próxima etapa a gente vai entender a absorção pela folha, pela raiz e pelo caule, tá? Então, a gente vai misturar aí a ciência de plantas daninhas com fisiologia vegetal. Então, ela também é pesada, tá? Mas aí, qualquer coisa, na semana que vem, a gente se compromete a ficar mais tempo, pode ser? Tranquilo. Pode. Pode? Tranquilo, Positivo. professor. Então, tá joia. Gente, então eu vou Professora, encerrar só uma agora. dúvida. Gravou na sala, que legal. Eu vou encerrar agora. Professora, só uma dúvida. E vocês já, por favor, fotografem aí o caderno de vocês e já mandem para mim, que aí eu já fecho uma avaliação da aula de hoje, tá? E não se percam, gente, no calendário de vocês aí do relatório do banco de sementes, tá? Se eu não estiver enganada, ele terminou essa semana, termina sábado, e vocês têm que me entregar, mandar por e-mail para mim até a próxima quarta-feira, tá? Positivo. Então tá bom. Gente, Professora, eu só sei uma que dúvida. é bastante coisinha nova, eu espero que tenha sido legal para vocês. Eu adoro esse tema, só que eu sei que é bastante sigla e informação nova. Então, não se contentem só com a aula, tá? Leiam mais sobre o assunto, revejam os slides, esses slides já estão com vocês aí. Leiam mais sobre o tema. Esses são assuntos, pessoal, que diferencia vocês no mercado, tá? Professora, só uma Beleza. dúvida. Alguém tem alguma pergunta? Marquinhos, Professora, eu tenho. Pode falar, Marquinhos. Esse mapa mental que a senhora falou para a gente fazer no começo da aula é com relação ao tema da aula de hoje, e ele pode De ser hoje, em meio sempre eletrônico, ou tem que da ser que no a gente caderno? estiver assistindo. A de hoje, Tá, tá? mas ele pode ser no meio eletrônico ou tem que ser feito à mão? Tanto faz. Só que mapa mental é um esquema, não é texto, tá? Ok, pode deixar. Mas é hoje, tá? Até 10 horas. Depois das 10 não vou aceitar nada. Sim, Tá bom? Porque era para vocês estarem escrevendo enquanto eu estava falando. isso eu estou fazendo, mas eu fiz aqui no meio eletrônico, por isso que perguntei. Tá bom. E assim, gente, mapa mental, quanto mais esquema, quanto mais desenho tiver, mais vocês memorizam, tá? Então, para mim é bem importante isso. Pessoal, eu agradeço muito por hoje. Que bacana que a aula correu bem. Já vou tentar me organizar para, de alguma forma, tentar disponibilizar o material para vocês com antecedência também, para a próxima semana ser mais tranquila, tá bom? Tranquilo. Obrigada, pessoal. Boa noite. até a próxima. Boa noite. Beijo. Beijo.